Oi, gente, voltamos para o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando agora? Ó, na tela, a gente começou a estudar a parte de protocolos, tá? E eu falei para vocês que o protocolo é exatamente o padrão de funcionamento nas redes, tá? São os programazinhos que definem o padrão de funcionamento de comunicação nas redes. Aí nós vimos que para a internet, a gente ia definir aqui o padrão e usar o padrão TCP/IP. A arquitetura TCP/IP, o modelo de referência TCP/IP ou ainda a família de protocolos TCP/IP, tá? Lembrando que para vocês tratam como sinônimo, mas de verdade, são óticas distintas. Outra ressalva que eu queria fazer. Aqui, ó, esse padrão é para a internet. Ponto. Só que vem cá, você imagina hoje uma intranet que não queira ter acesso à internet? Imagina? Não, difícil, né? Então, se a intranet quiser ter acesso à internet, tem que seguir o mesmo padrão. Então, por consequência, termina sendo o padrão da intranet e da internet. Lembra disso também, tá bom? Aí, que protocolos são esses? Aí nós começamos a estudar IP, ARP, RARP, CMP e CMP e assim vai, perfeito? Aí nós vimos que para estudar a função de cada protocolo desse e como é que vai acontecer, em que camada ele atua e como é que vai acontecer a comunicação, a gente ia para o próximo ponto, que é a parte de funcionamento básico. E para estudar funcionamento básico, eu comecei a fazer uns desenhozinhos com vocês, tá? Onde a gente vai ter esse modelo TCP/IP dividindo a rede em 5 camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e física. Aí nós vamos ter para entender melhor a função de cada um, nós vamos simular uma comunicação entre eu e você. Mas antes eu te disse que os protocolos, eles são distribuídos entre as camadas. Então, todos esses protocolos aqui estão na camada de aplicação. Esses dois na camada de transporte. E todos esses outros na camada de rede. Perfeito? Tranquilo? E nós vimos ainda que nós tínhamos um número para identificar esses protocolos, que é a chamada porta lógica. E aí, esse número tem que ser, né, identificado por vocês. Vocês devem conhecer. Tem um material de apoio e realmente é importante que vocês aprendam esses números. Nada de bicho de 7 cabeças, mas eu friso isso sempre. Por quê? Porque é o tipo de coisa que, de boa, se eu estivesse estudando sozinha, eu olhava o material e diria, não, isso não cai não, né? Passava. Então, por isso que eu estou frisando, cai. Dá uma olhada, parece bobagem, mas não é, cai, tá certo? Aí a gente começa, como eu disse, a simular a comunicação. Vamos lá na tela? Então, se eu e você, nós estamos conversando online, quando eu apertar Enter, protocolo responsável pela conversa online, que é o IRC, pega a minha mensagem, passa para a camada de transporte. Então, eu te disse que na camada de aplicação, a tarefa vai ser pegar a mensagem do usuário, passar para a camada de transporte, ok? Camada de transporte vai quebrar essa mensagem em pedacinhos menores, de tamanho máximo fixo e sequenciados, chamados de pacotes. Qual é o intuito? Facilitar o transporte, tá? E aí, quem vai fazer isso é o protocolo TCP e o UDP. Lembrando que o TCP é confiável e orientado à conexão. E o UDP não confiável e não orientado à conexão. Então, eu uso o TCP quando eu quero mais velocidade. Desculpa, mais segurança. E posso perder um pouquinho em velocidade. E eu uso o UDP quando eu quero mais velocidade. E posso perder uns pacotezinhos. Aí, o exemplo que eu dei para o TCP, o e-mail. O e-mail é um aplicativo típico de utilização aí do TCP. E para o UDP, eu dei o exemplo da videoconferência. Joia? Até aqui tudo bem? Então, depois que a gente sai da camada de transporte, passa para a camada de rede. Camada de rede vai endereçar, transformar de endereço lógico para físico, físico para lógico e vai rotear. Aí começamos a estudar cada tarefa dessa. A primeira tarefa é endereçar. E eu disse a vocês que nós, no dia a dia, só somos encontrados porque nós temos um endereço. A máquina também.
para que ela possa ser encontrada na rede, ou seja, para que os pacotes cheguem até ela, é necessário também que elas tenham endereço. O primeiro é o endereço físico, tá? E esse endereço físico também é chamado de endereço MAC. Agora, lembrar que esse endereço MAC é o número de série da placa de rede do seu computador. Tudo, ó, tudo que sai de fábrica tem um número de série. O número de série da placa de rede do seu computador é o endereço físico dele. Consequentemente, troquei a placa de rede, troquei o endereço físico. Joia? Aí, fazendo analogia, que foi onde eu parei no bloco passado, a gente vai ter aqui o chassi do seu carro. Você sabe o chassi do seu carro? Não. Também ficar decorando endereço físico ia ser terrível. Então, disseram, então, para o homem, vamos mostrar um endereçozinho mais fácil? Aí, criaram, ó, o endereço lógico, também chamado de endereço IP. E esse endereço IP é como se fosse a placa do carro. Um númerozinho menor, mais fácil de memorizar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, o detalhe. Aqui em cima, para o homem, na tela, só funciona endereço lógico. E aqui embaixo, só vai passar endereço físico. Então, é por isso que quando eu estou mandando uma mensagem para você, alguém tem que transformar de lógico para físico. E aí, quem faz isso é o protocolo ARP. Quando chega na sua casa, alguém tem que transformar de físico para lógico. Quem faz isso é o protocolo ARP, que já estava escrito aqui, ó. Então, de lógico para físico, ARP. De físico para lógico, ARP. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí, sabe o que é que cai em prova de vocês estudar o endereço IP, tá? O que é que você precisa saber? Que esse endereço IP é um número formado por 4 partes. Cada parte variando de 0 a 255, ok? Então, se você encontrar na prova o endereço 162.45.24.1, tá valendo. 4 partes, ó, todas entre 0 e 255, ok? Agora, se pegar o endereço 162.45.24.266, agora não rola, porque tem 4 partes, mas um está fora do escopo. Entenderam a ideia? Tranquilo? Para vocês, carreiras jurídicas, é importante saber que no último grupo, só no último grupo, não pode nem 0, nem 127, nem 255, ok? E por que, Manu? Porque são endereços reservados. Eu não gosto de explicar a vocês, ou melhor, de falar as coisas. Por quê? Por quê? Porque não pode. Pois se disser para mim que não pode, eu quero. Tudo que não pode é interessante. Não é assim? Então, resultado. Aqui é a mesma ideia. Não pode por quê? Porque não pode. Não, vamos tentar entender por que não pode? Olha só. Na rede, eu tenho os computadores todos interligados. Aí, esse, por exemplo, vai ser o 162.48.53.1. 162.48.53.2. 162.48.53.3. O que é que está mudando de um computador para o outro? Hã? Só o último grupo, né? Pois bem, no tipo de endereçamento que cai para vocês, o último grupo é o identificador da rede, do computador na rede. Então, como é que você pode ter 162.48.53.0? Não vai poder ter o computador 0. Entenderam a ideia? Então, resultado, para vocês, da maneira como cai para vocês, os 3 primeiros grupos indicam a rede. O último grupo, o computador na rede. Agora, por que eu frisei tanto para você, para você, para você?
Porque de verdade, a gente tem diversos tipos de endereços IPs. A gente tem endereço IP classe A, classe B, classe C. A gente tem regras para criar esses endereços IPs, tá? Máscara de subrede, formas diferentes de fazer esse endereçamento da rede, das máquinas. Mas para vocês, cai assim. 4 partes, todas variando de 0 a 255, e no último grupo não pode nem 0, nem 127, nem 255, ok? Manu, 127 e os 255. 127 e 255 são endereços para broadcast e multicast, que são tipos de difusão. Então, o que é que importa para vocês? Que o endereço IP tem 4 partes, todas variam de 0 a 255, e no último grupo não pode nem 0, nem 127, nem 255. Por quê? Porque são endereços reservados. Prio, tá? Agora, é mentira. Existem N outras formas de endereçar. Essa é apenas a forma que cai para você. Perfeito? Agora, passe logo porque pode piorar, né? Então, estou dizendo a você que existe muito mais aqui por trás. Gente, existem cursos de endereçamento IP. Daí você tira, tá? Então, é super complexo. Mas isso é a formazinha que cai para vocês, tá bom? Posso passar de verdade, verdadeira, verdadeiríssima? Beleza. Aí, ó pra cá. Se é de 0 a 255, são 256 possibilidades, concordam? E a gente estudou lá na primeira aula que para representar 256 possibilidades, eu usava 8 bits, não foi? Então, ó, aqui em decimal é de 0 a 256. Mas se for para binário, eu vou representar com 8 bits. Perfeito? Então, para cada grupo desse, eu vou precisar utilizar 8 bits. Joia? Até aqui tudo bem? Então, se é preciso 8 bits para cada grupo, eu posso dizer que o endereço IP é formado por 4 conjuntos de 8 bits. Ou ainda, 32 bits. Ou ainda, 4 bytes. Ou ainda, 4 octetos. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, tudo isso que eu estou falando vale para o padrão chamado IPv4, que é o padrão que vai representar cada grupo com 8 bits, o que vai dar de 0 a 255 em cada grupo, ok? Joia? Só que o que é que aconteceu? A quantidade de computadores na rede aumentou, concorda? Não é? E numa mesma rede, eu não posso ter 2 máquinas com o mesmo endereço. Então, numa mesma rede, não pode ter 2 máquinas com o mesmo endereço. Perfeito? Não pode. Então, resultado, a gente vai e cria o padrão IPv6. No padrão IPv6, cada endereço cada grupo vai ter 16 bits. O que permite de 0 a 65.535 em cada grupo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí no IPv6, o endereço vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 grupos, onde cada grupo varia de 0 a 65.535, ok? Joia? Entenderam isso? Que é que cai em prova. Primeiro detalhe que você tem que se situar aqui, tá? É que se ele não falar nada na prova, tá valendo o IPv4. O IPv4 é que é o padrão. Se ele for usar o IPv6, ele tem que dizer. Agora, quer a maldade? Já aconteceu dele avisar na capa da prova. E lá dentro, ele colocar endereço IPv6. E aluno dizer que estava errado, porque o IP não era assim. Só que ele tinha dito na capa que ia usar o IPv6. Entendeu a ideia? Cuidado, leia a capa da prova. Cuidado, tá certo? E a outra coisa que cai sempre é te perguntar por que precisa do IPv6. Por que surgiu o IPv6? Aí você tem que saber que o IPv6 surgiu porque eu precisava de mais endereços. E eu preciso de mais endereços por quê? Porque aumentou a quantidade de computadores nas redes. Em uma mesma rede, eu não posso ter 2 computadores com o mesmo endereço. Ok? Bateu? Beleza? Joia! Mas aí tem mais, ó. Tem 2 formas de fornecer esse endereço. O endereço pode ser fixo
Eu pus em caixa alta para você não confundir com físico, tá? Aqui é fixo ou estático. E pode ser dinâmico. Que é isso? Olha só. Quando as redes eram pequenas, a gente controlava esses endereços IPs na mão. Por exemplo, quando eu estava lá na Federal, né, eu estava cursando Ciência da Computação e estava lá na Federal ainda, os alunos de Ciência da Computação, nós tínhamos aquelas bolsas PIBIC, CNPq e etc., que era para gerenciar os laboratórios dos outros cursos. E aí, o maior laboratório que a gente tinha na Federal na época era um laboratório com 44 máquinas. Isso você gerencia na mão. Então, a gente ia lá, sentava à frente do computador e no Linux ou no próprio Windows você dizia qual era o endereço daquela máquina, configurava o endereço da máquina. Isso é um IP fixo ou estático, ou seja, toda vez que aquela máquina se conectar na rede, ela vai ter sempre o mesmo endereço. Toda vez que a máquina se conectar na rede, sempre o mesmo endereço. Perfeito? Até aqui tudo bem? E aí a gente controlava a chamada tabela de endereços IPs na mão. O que é a tabela de endereço IP? Uma tabelazinha dizendo esse endereço está livre, esse está ocupado, esse de tal máquina, esse está livre, e assim vai. Perfeito? Ok? Mas as redes cresceram, né? Cresceram. Imagina você controlando na mão agora. Imagina um cara do Velox, por exemplo, todo dia. Eita, esse endereço está livre, esse está ocupado. E esse contrato acabou, e esse computador está usando, e esse aqui está... Isso ia dar certo? Menina, eles só trabalhavam amanhã. Saía louco, desesperado, se jogava na frente do primeiro ônibus que aparecesse. Concorda? Então, quando as redes ampliaram, quando as redes aumentaram aí de tamanho, passaram a ter mais computadores, aí disseram, rapaz, ficar controlando esse negócio de endereço IP na mão... Não, pelo amor de Deus, muito pouco inteligente. Vamos arrumar um jeitinho de automatizar isso, né? Aí disseram, opa, então, ó só, vamos colocar agora o endereço IP dinâmico. Aí, quando eu acho que precisa de endereço IP dinâmico, aí eu vou lá e instalo na rede, ó, o DHCP. O que é esse DHCP? Se na rede tiver instalado o servidor DHCP, então, quando o computador se conecta, ele fornece o endereço IP. Aí você navega, se desconecta, aí ele pega o endereço IP. Aí você conecta, ele dá o endereço IP. Aí navega, se desconecta, pega o endereço IP e por aí vai. Perfeito? Então veja que agora não é mais trabalho do analista controlar que máquina tem que endereço quando. Não. Agora é trabalho do DHCP. O DHCP é que vai saber quem tem o endereço tal, que dia, que hora, que período de tempo utilizou, perfeito? Qual o endereço que está vago, qual o endereço que está ocupado. Então, tudo isso fica a cargo do DHCP. Muito mais inteligente, concorda? Não é? Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Posso passar? Perguntinha clássica de prova, tá? Numa rede com DHCP, toda vez que você se conecta, você tem um endereço IP diferente? O que é que você acha? Não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que toda vez que eu entrar, eu vou ter um endereço IP. Agora, se é igual ou se é diferente, isso é uma decisão da configuração do DHCP, tá? Então, ele pode ser configurado para tentar sempre fornecer um endereço similar para a máquina, como ele também pode ser configurado para fornecer o endereço que estiver livre. Então, eu não posso afirmar que vai ser o mesmo ou que vai ser diferente. O que eu posso afirmar é que toda vez que eu me conectar, eu recebo o endereço IP. E que o controle desse endereçamento é feito pelo DHCP. É isso que a gente pode afirmar. Até aqui tudo bem? Posso passar? Mas tinha mais problemas. Qual era o problema agora? A gente, ser humano, a gente tem muita dificuldade para memorizar número. Não é? Você lembra a sua idade? Lembra nada, já esqueceu. Né? Depois dos 18, a gente esquece. Você lembra, por exemplo, quanto ganha? Gasta mais, né? Por bem? Então, a gente tem dificuldade. Schwarzer é meu cinegrafista hoje. A gente esquece número. Número é muito difícil da gente memorizar. Então, o que é que a gente faz? A gente pensou em que decorar, ficar decorando endereço IP, ia ser terrível. Imagina, o endereço IP do SES é tal. O endereço IP do SESP é tal. O endereço IP do banco é tal. Terrível. Então, o que é que disseram? Já sei, vamos mapear.
Vamos dar um jeito de pegar esse endereço IP e converter esse endereço IP para um nome. Porque é muito mais fácil memorizar o nome do que memorizar o endereço IP. Perfeito? Então, ó, só o que é que a gente faz agora? Pega esse endereço IP e mapeia para um nome, que a gente chama de domínio. Perfeito? Quem é que vai fazer isso? Quem faz isso é um protocolozinho chamado DNS. Então, o DNS é que vai mapear isso, ok? Até aqui tudo bem? Mas o que é que vai acontecer aqui? O que é que você precisa saber? Que esse DNS, além de mapear de endereço IP para nome, de nome para endereço IP, ele também resolve a questão dos apelidos. Por exemplo, você pode digitar www.renatosaraiva.com.br, como pode digitar www.ses.com.br. Vai apontar para o mesmo endereço. Por quê? Para a mesma página. Por quê? Porque esse DNS resolve os apelidos também, tá? E esse DNS, ele também vai fazer balanceamento de rede. O que é isso? Em que sentido isso? Por exemplo, um Banco do Brasil da vida. Ora, obviamente, um Banco do Brasil da vida não tem uma página de acesso só, né? Um servidor, desculpa, melhor falando, uma página não, um servidor de página só, né? Vai ter diversos servidores. Então, quando ele é solicitado, o DNS tenta mandar aquele acesso para a máquina que estiver mais livre, para tentar manter sempre a performance da rede, manter a rede balanceada. Entenderam qual é o raciocínio? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Então, ó, quando a gente tem o endereço 6.com.br, isso é um nome, mas na verdade está representando o endereço IP. É só porque é muito mais fácil memorizar o nome do que memorizar o endereço IP, tá? E esse nome a gente analisa da direita para a esquerda. Então, o primeiro nível é o país. Agora, o que é que eu preciso que você memorize? Que não é o país da empresa, é o país de registro do domínio, tá? Se não tiver esse nível, subtenda que é registrado nos Estados Unidos. Então, por exemplo, www.globo.com. A Globo é uma empresa brasileira ou americana? Brasileira. Mas esse domínio está registrado nos Estados Unidos. Então, não é o país da empresa, é o país de registro do domínio. Lembra disso, tá? Aí a gente vai ter o segundo nível, que indica na tela, que indica o tipo. Agora, não é o tipo da empresa, é o tipo do domínio. Com comercial, governamental, educacional, militar, jus do judiciário, por aí vai. Tem um bocado no material de apoio, tá? Então, aqui saber que quando não existe esse segundo nível, aí você subentende que é educacional, aqui no Brasil. E por quê? Porque aqui no Brasil, a gente, antes da normatização, quem utilizava já era um meio acadêmico, as universidades. Então, a norma aqui surge mais ou menos em 96, 97, tá? Mas as universidades particulares, elas estouram no Brasil de 98 para frente. Então, veja que antes de 96, 97, a internet era usada no meio acadêmico, e o meio acadêmico que existia na época no Brasil eram as universidades federais e uma ou outra privada, geralmente sem fins lucrativos, tá? Então, quando você pega, geralmente, o domínio dessas instituições, aí você vê que não tem o edu. Ele, por exemplo, www.ufp... Desculpa. ufpe.br, o FAO.br, o FMA.br, o FBA.br, por aí vai. Então, veja que não tem o edu, tá? Agora, se você pegar as universidades mais novas, 98 para frente, aí você vê que o edu já surge, tá certo? Entenderam isso? Então, aqui no Brasil, quando não tem o segundo nível, você subentende que é educacional. Isso também já foi questão de prova, tá? E o terceiro nível é o identificador. Não é o nome da empresa, é o identificador do domínio, tá? Porque pode ser uma fantasia, lembra disso? Então, a pegadinha aqui da prova é sempre essa, é que é o país do domínio, é o tipo do domínio, é o identificador do domínio, não necessariamente da empresa. A pegadinha de prova é essa, se liga, tá? Posso passar? Tranquilo isso? Joia! Aí a gente vai para a próxima tarefa, que é a tarefa de rotear. E rotear é escolher
o melhor caminho. Lembre-se que não é o menor caminho necessariamente, é o melhor. Ou seja, neste caso, o que estiver mais descongestionado, tá? Então, aqui você tem que saber que os computadores na rede estão todos interligados a um aparelhozinho chamado roteador. E esse roteador trabalha baseado no negócio chamado tabela de rotas. Então, tudo que chega na rede vai bater aqui no roteador, tá? E o roteador é exatamente quem vai verificar. Opa, é para mim? Não. É para quem está ligado a mim? Não. Aí ele olha na tabela de rotas qual é o próximo roteador no caminho do destino. Aí manda para o outro. Aí o outro olha e diz, é para mim? Não. É para quem está ligado a mim? Não. Manda para o outro. É para mim? Não. Para quem está ligado a mim? Não. Manda para o outro. É para mim? Não. Para quem está ligado a mim? Não. Manda para o outro. Até chegar num que vai dizer, é para mim? Não. É para quem está ligado a mim? É. Aí vai lá e entrega. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Então, moral da história. Veja que as grandes redes, elas não interligam direto computadores. Elas interligam quem, na verdade? Roteadores. Perfeito? Joia? Ah, Manu, eu uso internet e eu não tenho um roteador aqui em casa, não. Mas você não se ligou no provedor? A gente não estudou isso na aula passada? Seu roteador está onde? No provedor. Tudo que chega para você, bate no provedor. Aí o roteador do provedor manda para sua casa. Aí se na sua casa você tem um roteador Wi-Fi, aí o roteador Wi-Fi redistribui. Entendeu a ideia? Joia? Agora, ó, esse roteador, ele controla tráfego na rede. Eu gosto muito de comparar, isso é um E, tá? Eu gosto muito de comparar com guarda de trânsito. Então, aqui é a mesma coisa do guarda de trânsito. Ó, vá por aí não, vá por aqui, ops, opa, peraí, que vá por essa estrada não, que lá na frente tem um ponto caído, esse caminho tá melhor, entendeu? Então, esse é o trabalho do roteador. Tentar sempre escolher o melhor caminho, ou seja, o que estiver mais descongestionado, para quê? Para que você consiga ter as palavrazinhas-chave, velocidade e segurança. Perfeito? Ok? Vamos juntar tudo? Então, olha para cá. No nosso desenho, estamos eu e você conversando online, não é? Quando eu apertar Enter, protocolo responsável pela conversa online vai pegar a minha mensagem, passar para a camada de transporte. Camada de transporte vai quebrar essa mensagem em pedacinhos menores de tamanho máximo fixo sequenciados, que são os pacotes. Passa para a camada de rede. Camada de rede vai endereçar, na ida transforma de endereço lógico para físico e vai escolher o melhor caminho para a sua casa. Passa para enlace física. Enlace física vão preparar para transferir no meio de acesso. Aí vai no meio de acesso, vai no meio de acesso, vai no meio de acesso, de roteador em roteador, pá, chega na sua casa. Quando chegar na sua casa, interface de rede ou interface de acesso, pegam do meio de acesso e passa para a camada de rede. Na chegada, camada de rede verifica se o endereço está correto, ou seja, se é para você mesmo. E se for, transforma de físico para lógico, perfeito? Passa para a camada de transporte. Na ida, transporte quebrou. Na volta, faz o quê? Junta. Passa para a camada de aplicação. Camada de aplicação pega e mostra para você. Ó, não é óbvio? De boa. Não é óbvio? Não é uma coisa que você olha e diz, mas é claro que funciona assim. Não é? Ó, facilzinho, facilzinho, facilzinho. Tá joia? Então, veja que tem uma lógica. Tem um porquê de cada camada. Tem um porquê de cada protocolo. É isso que você precisa saber. Carreiras jurídicas, questão certa de prova. Você sabe disso, não sabe? Tranquilo? Você já deve ter visto questãozinha sobre isso. E a gente vai fazer também lá no fim, tá? Então, moral da história, questão certa de prova, batemos funcionamento de redes. Aí agora a gente vai começar a estudar os serviços, que é exatamente onde a gente estuda a função daqueles outros protocolos que eu ainda não falei, tá? Então, agora, ó, nós vamos estudar serviços de rede, perfeito? Então, nós vamos estudar as funcionalidades oferecidas por essa rede. E é exatamente aí que a gente estuda os protocolos que eu ainda, porventura, não tenha falado, ok? Então, o serviço vai estar lá na camada de aplicação. Só que eu acabei de acabar o nosso segundo bloco.
Aí daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco, aí a gente continua já com serviços de rede, ok? Até lá então, gente. Tchauzinho.